Vidas Passadas, um drama que vai explorar a relação de dois personagens, fazendo uma alegoria a várias camadas da vida de uma pessoa, e como escolhas e atitudes mudam o destino de cada um, enquanto um sabe lidar muito bem com isso, e o outro que ainda está preso em um passado que já se foi e fica criando questionamentos, e se isso, e se fosse desse jeito, e aquilo, se a gente tivesse ficado juntos. Filme dirigido pela Celine Song, que só vai estrear aqui no Brasil em fevereiro, porém que já se encontra nas locadoras populares, se é que vocês me entendem. E um dos fatores que mais chama atenção para esse filme é que, além dele estar sendo muito elogiado, ele é um dos favoritos a disputar o grande careca dourado, o Oscar. Até porque ele traz esse formatinho, essas fórmulas que vários filmes costumam ter exatamente para concorrer a essa premiação, entrar pelo menos na lista dos favoritos e ser indicado. Que a gente sabe, né, que o pessoal da academia adora. Por isso que eu já assisti e hoje trago a minha crítica para vocês sem spoilers, mas falando sobre todo o conceito do filme, sobre o que ele é e se toda essa alegoria na prática funciona. E claro, ainda no final eu falo uma parte com spoilers explicando toda essa ideia através de como o filme se desenvolve. Produzido pela A24, que gosta de trazer mais esses filmes experimental, esse conceito, essas ideias, que ainda desenvolve muito bem o visual enquanto explora essas tramas, e muitas vezes através de alguns planos contemplativos, que é claro que até o final apresenta uma ideia ali. E Past Lives, ele é um drama, romance, que tem um conceito legal, que vai explorar dois personagens coreanos. Inclusive a diretora é coreana e o elenco é coreano, já que boa parte do filme se passa na Coreia, a história gira em torno disso. Tem a Greta Lee, que faz a Nora, e o Tae-woo, que faz o Hae-sung. E os dois, já avisando aqui logo de cara, estão ótimos. Pelo menos diante da proposta e do ritmo do filme. A história acontece porque a família da Nora vai migrar para o Canadá em busca de mais oportunidades, já que o pai dela é um cineasta e a sua mãe deve ser ali uma atriz. Nisso, a Nora, que tem um forte laço com o Hae, é obrigada a se separar do seu melhor amigo, esse que compartilhava do mesmo sentimento que ela tinha por ele, confiança, amizade, e até chegavam a considerar um casamento no futuro, porém que vão acabar se separando e assim o filme se desenvolve. Essa é a sinopse do filme, não é spoiler nem nada, você pode pesquisar, você vai ver que é a introdução basicamente, e já dá pra entender mais ou menos o que o filme vai se propor pra gente. E ele não entrega nada além disso. Não sou muito apegado a filmes de romance, mas eu curto muito um bom drama, principalmente quando ele explora camadas ideológicas e traça um paralelo entre a vida real. E esse filme ele faz isso, traz um conceito inteligente que no final vai deixar a gente bem pensativo sobre o que é a vida, quem somos, onde estamos e o mais legal desse filme, o que poderíamos ser ou onde poderíamos estar. E essas duas questões sendo representadas em cada um dos personagens. E ao trazer esses dois personagens que se conheciam no passado e eram perfeitos um para o outro, o filme mostra como tudo pode mudar por conta de conveniências da vida, escolhas que nos forçam a mudar para poder sobreviver e se encontrar nesse mundo. Que é até justificado em um certo momento, em um diálogo ali, que vivendo naquele país, ela jamais conseguiria ser uma referência no seu trabalho ou no trabalho do pai dela, coisas do tipo. E que futuramente ela viria tentar seguir carreira dentro dessa área, como escritora no caso. De um lado temos uma personagem que escolheu seguir em frente e não se prender ao passado, e do outro um rapaz apaixonado que esperou anos pela amiga e por conta disso, mesmo compartilhando do mesmo sentimento, os dois vivem em sincronias diferentes. A direção do filme eu achei excelente, por mais que ela tenha um ritmo bem lento, além de pacata até em alguns momentos, e muitas vezes até arrastada. Sabe criar uma atmosfera gostosa e desenvolver a história e os personagens. Porém, infelizmente, a trama não apresente algo que justifique ou recompense quem está assistindo e está lidando com essa narrativa que infelizmente demora pra acontecer alguma coisa. Porém, ao mesmo tempo, isso não chega a ser algo maçante, pois é uma escolha da direção, com o objetivo de tentar trazer essa sensação do cotidiano, do dia a dia. Mas ainda assim, o roteiro é ótimo, sabe como contar bem essa história conforme o tempo passa, através de diálogos e do peso que os personagens carregam. Então, o drama presente nesse filme é apresentado de forma sutil, conforme a gente vai entendendo os sentimentos de cada personagem, baseado no conceito de que cada um representa ali como se fosse
muito yin e yang. Eu gosto dos atores, como eu já mencionei, eles transmitem muito bem a energia e essa sincronia que os personagens estão vivendo. Dá pra sentir e entender os sentimentos deles através das motivações que o filme nos apresenta e conforme eles lidam com isso. A fotografia consegue trazer ótimos planos que agregam uma atmosfera nostálgica, mesmo simples, porém com essa sensação fria e triste e ainda assim com aquele climazinho de fim de tarde, e que ao mesmo tempo consegue nos mostrar bastante alguns pontos e tradições da cultura coreana. Boa parte dos diálogos são em coreanos, a gente vai ver poucas vezes a Nora interagindo com outros personagens falando em inglês de Nova York. Inclusive, eu recomendo vocês, se puderem assistir ele legendado, até porque dá uma agregada maior na experiência, pois, pô, é um filme coreano, de uma diretora coreana. É legal sentir um pouco mais da cultura deles, e por mais que a nossa dublagem seja ótima, eu prefiro, sabe, entender toda a perspectiva do jeito que ela é. E não faz sentido, né, ver a pessoa falando em português, enquanto na proposta existe, sabe, essa quebra de diálogos muitas vezes. É porque o personagem não interage com o outro em uma cena porque ele não sabe falar inglês e o outro não sabe falar coreano. Na verdade, eu não sei como é que vai ficar na dublagem, mas eu espero que eles mantenham, sim, pelo menos a língua original do filme. Eu gosto muito, por ser uma diretora coreana, que ela manteve muita identidade no filme e ainda assim soube transmitir tudo isso de forma fácil de entender e apreciar para quem não está familiarizado com o país. Eu praticamente não conheço muito da cultura do país. Gostaria de saber de você que está assistindo esse vídeo, se caso assistiu Past Lives, Vidas Passadas, se você tem algum conhecimento da cultura coreana, me fale aqui o que você achou. Inclusive, se você for uma pessoa coreana, entende sobre isso, quero saber qual foi a sua perspectiva, se você conseguiu sentir essa familiaridade, porque eu achei bem legal o conceito e eu achei que ficou muito bom. É um filme muito bonito, por mais que ele não apresente planos diferentes ou algo muito chamativo e marcante, com aquele leve granulado sutil, tem sim uma fotografia linda, uma montagem de cena bem legal, que nos coloca na mesma vibe do filme. Vale a pena assistir se você gosta do gênero, se você gosta de filmes mais nesse ritmo. Saiba que ele é assim mesmo, ele é lento, não vai esperando algo muito, sabe, que vai te entregar muita adrenalina. Talvez ele mexa mais com você nessa questão de sentimento, através dessas questões que ele traz, que é desenvolvido entre esses dois personagens. Mas que, infelizmente, ele não entrega nada além de uma ideia. Porém, uma ideia que, por mais simples, é muito boa e muito bem transmitida. Quando a gente entende a motivação que faz com que o personagem tome uma atitude ou decisão diferente. E o mais legal é que toda essa ideia, toda essa questão traçada entre cada personagem é nos mostrado desde o início. Quando a gente vê os dois fazendo isso, cada um tomando seu próprio caminho, a maneira como um leva um tempo a mais para, sabe, tomar essa atitude de seguir em frente. Dito isso, no geral, é um filme bem terapêutico e eu dou uma nota 8, reconhecendo toda a qualidade técnica e estética e ideológica do filme, mas que infelizmente deixou a desejar no ritmo e na entrega de algo mais forte, ou talvez uma trama um pouco mais envolvente do que ela foi. E infelizmente não tem isso. Bom, agora a partir daqui falarei spoilers sim do filme, então caso você não tenha visto o filme ainda e não queira receber esses spoilers, convido vocês a voltarem aqui depois de assistirem para ver se vocês concordam um pouco do que eu vou falar aqui, explicando mais ou menos essa ideia e conceito através de spoilers. Inclusive, peço o like de vocês para não esquecer e vamos seguir com o vídeo. Bom, no início do filme, a Nora e sua família, eles se mudam pro Canadá, como eu mencionei. E mais pra frente a gente vai descobrir que a Nora e sua mãe vão fazer outra migração, só que dessa vez pra Nova York, buscando ritmos diferentes. Não explico porquê, se houve um divórcio ali, se houve uma diferença entre escolhas, não sabemos. Mas que ao mesmo tempo mostra essa flexibilidade das personagens em se mudarem, sabe? Seguir em frente. Bom, através de um comentário no Facebook, o Rai, que perguntava sobre a Nora em uma publicação de um filme do pai dela, ela acaba descobrindo que ele estava procurando por ela e tal. E nisso, ela entra em contato com ele e se inicia uma rotina entre os dois de sempre conversarem. Um detalhe legal é que o Rai, sempre que pode, ele sempre vai estar perguntando sobre ela, sobre questões do passado dela, se ela ainda continua com os mesmos pensamentos, os mesmos ideais e os mesmos sonhos pro futuro. Porém, percebemos que isso estava tomando um rumo mais sério, e a Nora questiona ele de quando que ele iria ver ela, quando que ela iria para os Estados Unidos. Só que ele não tinha tempo nem interesse de ir para Nova York, tanto
tanto que ele preferia ir pra China aprender mandarim do que ir ver ou conhecer ela. Nisso ele também queria que ela fosse visitar ele e tal, mas ela percebe então que estava presa em algo que não levaria ela a lugar nenhum. E vai chegar nele e falar: olha, não dá pra gente continuar aqui, vamos dar um tempo nessa conversa, porque não bate as ideias aqui. Obviamente o Rai, ele não gosta disso, porque ele tava curtindo conversar com ela, ele também queria ver ela, mas aparentemente ele não queria, sabe, fazer essa mudança por ela. Então ele meio que respeita a sua decisão. Daí cada um vai seguir em frente, a Nora vai conhecer um cara que ela acha incrível, e eles vão e se casam. Já o Rai fica preso nisso e não supera ela. Ele até tenta entrar no relacionamento, só que não vai pra frente. Nisso, depois de 12 anos, desde a última conversa deles, o Rai decide ir até Nova York com a desculpa que era pra passar as férias, mas ele queria mesmo era ver a Nora, mesmo sabendo que ela já estava casada há muito tempo. E durante o filme inteiro vai ser todo esse desenvolvimento dos dois, mostrando como que eles estão lidando com essa situação e estão crescendo. E eu confesso que toda essa parte, sabe, é meio chato. Eu dei algumas piscadas ali enquanto eu assistia, não sei se é porque eu tava meio ruim, né, dá pra ver que minha voz não tá legal, mas no geral o filme ele não consegue sustentar muito tempo a nossa atenção na tela, por conta dessas passagens, sabe, nessas tentativas de explicar e mostrar esse desenvolvimento. Bom, já lá pro final, um pouco já dentro do terceiro ato, os três se encontram. A Nora, o marido dela, e o Rai, que foi lá, e eles interagem e tal. Ela vai sair junto com eles, vão visitar alguns lugares bonitos, enquanto eles vão tendo essa conversa, se entendendo, sabendo o que cada um está fazendo. E durante esse processo, o Rai vai perceber o progresso que a Nora teve, e ele estava preso ali, sabe, na mesma de sempre. E até o final, ele vai acabar entendendo que ela já seguiu com a vida em relação a ele, e da mesma forma que fez com os pais, mas estava preso nisso. E os dois compartilham ainda os mesmos sentimentos, mas infelizmente o que eles viveram são vidas passadas. E esse conceito de vidas passadas é exatamente isso que o filme nos mostra. Vai mostrando a vida deles, como é que vai mudando, e que as coisas ficam para trás, não são as mesmas, mudou, já era, siga em frente. A Nora, ela consegue seguir muito bem em frente, enquanto o Rai não, ele tá preso nisso. Claro que o roteiro desenvolve muito bem isso, criando uma narrativa que, independente de ser lenta, é coerente, principalmente para essa conclusão do Rai no final, que inclusive ele precisava disso para poder seguir em frente, precisava enxergar, sabe, com os próprios olhos o que a Nora estava vivendo, já não era a mesma coisa que ele conheceu há muito tempo atrás. E o legal que mostra, sabe, que os dois ainda sentiam algo pelo outro, é que mesmo depois dessa despedida dos dois, a Nora, ela vai desabar em choro, porque parte dela em algum momento amou ele também, mas hoje não é a mesma pessoa. Hoje ela já entendeu que ele não faz parte da vida dela também. Assim, cada um segue a sua vida, e o Rai finalmente entendeu isso. E aí que eu pergunto pra vocês, conseguiram entender essa ideia das vidas passadas? Conseguiram entender essa explicação que eu trouxe pra vocês? Perceberam isso através do filme? Quero saber isso, então, que puder, comenta aqui o que acharam, se teve algo que eu esqueci de comentar, são muitas coisas, então eu tento resumir aqui pra vocês, explicar através da minha interpretação. Vocês podem ter uma interpretação diferente, a gente sempre assiste com uma perspectiva baseada nas nossas experiências. Inclusive, se gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui pra me ajudar. Me ajuda sim bastante, pois eu sei que é um vídeo que vocês gostam e posso continuar trazendo. Inclusive, vai começar a aparecer mais filmes de Oscar e eu quero continuar trazendo esse formato aqui pra vocês, explicando o final, trazendo minha crítica e tudo mais. Então apoie bastante esse vídeo. Inclusive, se forem novos aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Tô sempre falando sobre filme e série, trago resumos de série, de filmes, e provavelmente trarei mais vídeos assim. Me siga em minhas redes sociais também, tá? Eu tô sempre falando com vocês, falando sobre o que eu tô assistindo, interagindo muito com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.